A nossa entrevistada de hoje é mineira de Poços de Caldas e referência na área de publicidade ao gerenciar importantes contas de mídia no meio empresarial. Entre elas, desenvolveu um planejamento de comunicação para a Rede Globo de televisão. Eu converso agora com Fabiana Maia, da agência Talent de São Paulo. Boa noite, Fabiana. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda ao programa Café com Quê. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse programa. É a primeira vez que eu faço um talk show, então não sei como é que eu vou sair. Desculpa também pela voz rouca, ela não é assim sensual sempre, é uma gripe, né? Mas vamos ver como é que ela evolui até o final da conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que você desenvolvia as atividades que você aprendia na sala de aula. Eu diria que, para a época, eu tive muita sorte, porque já no segundo ano de faculdade eu trabalhava numa super agência que era a DPZ, então eu conseguia levar muita coisa do aprendizado de aula, né, da faculdade para o trabalho. Apesar de ser uma área iniciante, uma parte bem operacional, era interessante, né, e muita coisa a gente contribuía. Eu acho até que em função disso, desse aprendizado e essa prática toda, que logo depois que eu me formei eu fui convidada a dar aula na FAP também. Então, por isso que começou a carreira acadêmica, que realmente era muita aplicação do dia a dia. E você disse que passou pela DPZ, e uma outra agência que você passou também é a Almap, né? Isso. Né? Tomou conta de contas como o Banco Itaú e a Avon. E atualmente você está na agência Talent, né? No qual você lida com empresas como as Lojas Americanas e a Mega Shop. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como que é essa rotina e esse relacionamento com as empresas. Olha, é uma rotina bem interessante. Eu diria até que a palavra rotina não existe, né? Porque na área de publicidade é uma dinâmica bastante grande, todo dia acontece uma coisa diferente, e até pela minha dupla função como atendimento e mídia, uma hora eu sou atendimento, outra hora eu sou mídia, então realmente não existe rotina. Então uma hora você está com cliente, outra hora você está com veículo, sempre recebendo novidades, oportunidades. A minha experiência bacana de ter trabalhado com clientes grandes na DPZ, com o Itaú, na Almap eu tive um super privilégio de trabalhar com a Havaianas, né, que é um dos maiores anunciantes do Brasil. Fiz o lançamento da Havaianas Top. É muito bacana a hora que você vê, apesar de toda a loucura, todo aquele processo de amarração da criação, do planejamento de mídia, a hora que você vê a comunicação no ar, né, aquilo tudo que foi idealizado por uma equipe, por um time, é super... assim, é um prêmio realmente que a gente ganha, né? E atualmente no meu dia a dia, com 2 clientes de varejo, também é uma loucura. É um dia a dia terrível de uma hora tá provando campanha de mães, aí já está acontecendo mães e namorados, está sendo planejado, mas pra vocês terem uma noção, daqui a pouco já vou falar de Natal, quer dizer, em julho a gente já apresenta Natal, então não para. Aí depois do Natal vem volta às aulas, vem saudão, vem férias, quer dizer, é um dinamismo intenso. Por isso eu acho que até a característica do varejo é interessante, né? De toda hora estar acontecendo alguma coisa, diferente de umas contas mais institucionais. Isso que é bacana. E como eu disse no começo, você desenvolveu trabalhos para a Rede Globo e também para a Editora Abril. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são as diferenças, né, no caso de trabalhar com a televisão e com o impresso. O que eu devo levar em consideração ao pensar num planejamento para esses dois meios? É interessante isso, né? Porque são 2 veículos de comunicação, né? Que representam 2 grandes meios de comunicação, e como na realidade os meios todos se complementam, né? Como um precisa do outro. Então na realidade esse trabalho tanto de Rede Globo como de Editora Abril que eu fiz, né? Eu brinco até na agência que eu sou varejeira e permuteira, porque eu estou cuidando do varejo ou eu estou cuidando de permuta, que na realidade esses veículos eles fazem muitas permutas, né? Entre si, quer dizer, troca de espaço. Então, é importante nisso a gente olhar que, olha, por que então se a Rede Globo ela precisa de outros veículos, né, para anunciar, ela precisa de outros canais, né? Exatamente por essa complementaridade dos meios, nenhum meio só se basta. Hoje a gente tem uma grande divisão de cobertura, né, cada um com a sua representatividade, cada um com a sua importância. Então, o que é relevante hoje é fazer um mix bacana de todos os meios para a gente conseguir falar com o maior número de pessoas. E aí, essa pergunta realmente ela é muito extensa, é uma aula de mídia, assim, talvez umas 2, 3 horas para explicar qual que é a diferença, né, os pontos principais de revista, os pontos principais de televisão. Mas eu acho que por a gente estar falando de 2 grandes nomes, né, grandes veículos, a gente percebe o quanto é a integração de uns ao outro para fazer esse papel na sua comunicação. Nós temos agora o advento da internet, né, que revolucionou praticamente que todos os contatos da publicidade com os clientes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente
quais são as principais mudanças que você percebeu em relação à publicidade que a internet trouxe para o consumidor, assim? Essa pergunta também vale $1 milhão, porque realmente ela é muito complexa. Eu diria que a internet ela realmente foi a precursora de uma série de mudanças, né? E junto, óbvio, a internet ela veio em função da tecnologia, mas a partir do momento que a internet ela criou mecanismos de interatividade, né? Um meio de resposta, todos os outros meios tiveram que se adaptar e também criar mecanismos de resposta e mecanismos de interatividade, né? Então, para mim, o principal papel da internet nesse contexto todo, nessa transformação toda, é realmente de interatividade, de você ter a troca de informações, não só como era no passado, uma emissão, né? E você não tinha uma recepção, não sabia o que estava acontecendo do outro lado. E também a capacidade de mensuração, que a partir do momento que ela colocou isso como uma característica, como um diferencial, todo mundo quis, né, colocar isso em pauta e de alguma forma a gente é cobrado por ter resultados, por conseguir aferir os resultados de um processo de comunicação. E uma das ferramentas que a internet trouxe, né, com o seu advento foi as mídias sociais. É notório, você percebe muito bem a eficiência, né, que ela tem perante o público, né, a respeito da persuasão. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são os itens que a gente deve pensar em um planejamento voltado para esse tipo de plataforma. Olha, os itens eles são gerais. Eu acredito que para qualquer planejamento de comunicação como um todo, seja qual for o meio, o principal ponto que a gente deve pensar é o comportamento do consumidor, né? Quem é o nosso consumidor, como é que ele se comporta, o que ele gosta, o que ele quer, né? E a partir daí trabalhar o conteúdo para isso. Então, como a nossa diversidade de canais dentro das redes sociais, ou mesmo da internet como um todo, e aí você tem várias plataformas, né, de integração digital e as redes sociais desempenham esse papel importante, se a gente não trabalhar aonde está esse cara corretamente e como é que a gente vai conversar com ele, fica um tiro no escuro e sabe Deus onde vai acertar. Então, acho que são dois caminhos aí para se pensar primeiro, consumidor, com suas características e comportamento, e o conteúdo que a gente vai trabalhar com ele. E no seu dia a dia de trabalho, as mídias sociais contribuem? Como que funciona isso? No meu dia a dia, especificamente para os meus clientes, ela não contribui muito, né? Porque são 2 clientes de varejo e a gente está ainda aprendendo e engateando em mecanismos de como trabalhar isso. Mas também, né, é um estudo, um laboratório que a gente está fazendo de entender como é que as redes sociais podem ser trabalhadas no varejo. Não simplesmente colocar, siga, né, o anunciante X. Eu acho que tem que ter o conteúdo, como é que você conversa com ele. Então, no meu dia a dia, realmente, são 2 clientes que trabalham uma comunicação mais em massa, que eu brinco que é consumidor, target ser humano, entendeu? Serve, tem produto para todo mundo. Então é uma coisa muito mais abrangente. E o que ela agrega no meu dia a dia é realmente a minha forma de integrar, de saber o que está acontecendo, quer dizer, pelo volume de trabalho, às vezes eu ficava muito isolada e não falava com gente há anos, né? E de repente pelo Facebook, ou mesmo pelo Orkut há um tempo atrás e tudo mais, a gente começa a resgatar isso, né? E acaba que sempre recebe inputs de coisas legais, tipo um vídeo bacana, alguma coisa que está rolando, uma campanha que você não viu, porque a gente não consegue consumir tudo, né? Então eu antes sofria realmente da angústia da informação, vou sempre falar isso porque é uma coisa que eu me curei, graças a Deus, né? Depois de muita terapia e tudo mais, porque realmente a gente não consegue consumir tudo o tempo todo, né? Tem muita coisa acontecendo. Mas de alguma forma, como você está plugado ali em alguma rede social, está na internet, de alguma forma você acaba recebendo e fica sabendo do que está acontecendo de bacana. Então, nisso que contribui. Eu não fico alienada, apesar, né, do dia a dia de varejo me consumir bastante. E para os alunos que pretendem seguir nesse nicho de mercado, qual que é a sua dica para eles? É um caminho muito aberto para os novos profissionais, né? Tem muita coisa bacana para fazer, muita coisa bacana para produzir, e eles vão estar antenados, vão estar ligados, vão ser realmente muito pesquisadores, né? Muito curiosos no sentido de aprender, de ir atrás, ver o que está acontecendo, e precisa ser criativo, né? Porque eu acho que a palavra-chave nesse contexto todo, ela vem de consumidor, né? Conteúdo e a criatividade atrelada, porque se não tiver realmente fica uma coisa jogada ao léu aí, de bobeira, né? Então acho que é esse o recadinho. Tá certo. E Fabiana, para essa conversa, café com o quê? Olha, eu acho que tem 2 coisas que eu não dispenso no café. Uma é
conteúdo, né? Pode ser ele engraçado, divertido ou uma coisa que realmente agregue, né? Então tem que ter um cafezinho com conteúdo e pão na chapa. Cafezinho sem pão na chapa não rola. Bem legal. Certo. Fabiana, queria agradecer a sua presença no nosso Eu que programa, agradeço. por esclarecer algumas dúvidas, né, do cenário de comunicação para os nossos alunos. Eu agradeço. E a você que acompanha o nosso trabalho, até uma próxima oportunidade. Até mais.